Olá, tudo bem com você que está assistindo a nossa programação? Estamos de volta com o Pode Crer. Pode Crer é o nosso podcast onde nós trazemos as pessoas que fazem a diferença dentro da nossa comunidade. E hoje o papo é de saúde, ok? Então, para você aí que está precisando aí, de repente, dar um tapa na tua máquina aí, certo? Não fez como eu aí, não se cuidou no momento certo e hoje você precisa do quê? De profissionais da área de saúde. E nós fomos, no programa de hoje, vamos trazer, trouxemos uma pessoa que, além de um excelente profissional, um médico muito competente, também meu amigo, doutor Juarez de Paula aqui com a gente, certo? Médico intensivista, certo? Um profissional aí que, além de médico, sanfoneiro, né, doutor? Faz parte, né? A gente não pode parar de aprender, né? Não pode parar E de a aprender. sanfona é bom porque a sanfona a gente nunca aprende. Quanto Exatamente. mais toca, mais coisa tem pela frente. Bom, É doutor, igual a medicina também você nunca nunca aprende. sabe tudo, né? Não, nunca aprende. O dia que aprende, nasce de novo. Doutor Juarez, a gente já teve a oportunidade de estar junto, inclusive naquela maluquice do Covid, lá no começo de 2020, a gente esteve junto, nós fizemos uma live, que foi a live de maior audiência que nós tivemos, certo? Com bastante participação, e hoje de novo nos encontrando. Eu queria falar um pouquinho, antes de a gente começar a falar da saúde, falar um pouquinho do senhor, quem é o doutor Juarez, onde nasceu e como é que ele veio parar aqui em Assis? Não pode falar a idade? Pode, né? Pode. Esse ano eu peguei o cartãozinho. Para estacionamento especial e tal. São 60 anos, desses 60 anos, 34 de médico. Perfeito. 34 anos formado, eu fiz UTI lá Eu sou formado na Universidade Católica de Pelotas, que é a faculdade mais velha lá do Rio Grande do Sul, que Pelotas, quem assistiu um pouco da história do Rio Grande do Sul, e foi muito bem retratado na Casa das Sete Mulheres, Pelotas tem uma cidadezinha pequenininha perto de Pelotas, que é Piratini, que foi a primeira capital do Rio Grande do Sul. Ok. Então Pelotas é uma cidade muito antiga, a faculdade, quando eu me formei, eu acho que eu estava na 50ª turma, eu me formei lá, fiz UTI, e como eu tinha mais 2 companheiros médicos que eram aqui da região, eu vim trabalhar com eles aqui, vim para o município de IEP, fiz um concurso em IEP, eles acabaram voltando para o sul, um foi embora para o Mato Grosso e outro foi embora para Fraiburgo, e eu, como a minha especialidade era muito carente aqui na região, não tinha intensivista, nem Assis, nem Prudente, acabei ficando. Okay. E aí conheci o pessoal de Assis, inaugurou o Hospital Regional lá em 92, 91, 92. E eu vim para Assis e já estão 30 e poucos anos de Assis. Perfeito. Bom, gaúcho de nascença e paulista de coração. Já vivi mais tempo aqui do que no Rio Grande do Sul. Perfeito. Agora, doutor, a gente antes de começar a nosso podcast, a gente estava conversando um pouquinho, tomando um café aí, e nós estávamos falando justamente disso, né? Dessa mudança da saúde dentro da cidade de Assis, e o senhor, junto com outros médicos aí, fizeram a diferença, né? A gente lembrou aí do doutor Mário Monteiro, que hoje, por opção, deixou a medicina, certo? Mas Eduardo Rabelo, doutor Silas, né? E outros médicos aí também que fazem parte dessa história da mudança da saúde na cidade de Assis. Como falo, tem algumas lembranças, que infelizmente alguns dos colegas já se foram, né? Zacarias, né? Não estão mais com a gente aqui, mas eu pude acompanhar a inauguração do Hospital Regional, que acho que foi um marco para Assis, talvez uma das coisas mais interessantes, lá em 91, 92, nessa época. Eu não sou muito bom de data. Ele começou a funcionar mesmo, assim, a UTI, coisa, acho que em 94. Perfeito. Por aí, nessa época. Eu lembro por causa da idade dos meus meninos. Aí. Então, acho que foi um marco, assim, onde veio uma quantidade grande de médicos para Assis, junto com o Hospital Regional. Perfeito. Então, na época, veio uma turma boa, dos quais uma grande parte ainda estão aqui. E nessa época também nasceu a operadora de saúde, que é a Unimed, né, que é a cooperativa dos médicos, que também deu um up no atendimento médico, teve um bom desenvolvimento. E eu diria que agora teve um outro marco, que é a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina trouxe um marco não só para a medicina, mas para a cidade. Hoje Assis é conhecida, o nome da Faculdade de Medicina de Assis esparramou pelo Brasil inteiro. Perfeito. Tanto é que tem alunos de a maioria das regiões do Brasil aqui. Esses dias eu atendi um aluno que é de Santo Antônio do Leste, no Mato Grosso, lá na beira do Rio Araguaia. Quer dizer, então, eu acho que eu diria assim que pensando nesses 30 anos que eu acompanhei bem, teve o regional, que foi um up,
Ok. Merecia estar numa posição melhor do que está hoje, até estava comentando, tem um potencial muito maior. O crescimento e a solidificação da Unimed como operadora de saúde, que a operadora de saúde é uma coisa complicada para você ter. A maioria das cidades não tem operadora de saúde. A Unimed de Assis é uma operadora de saúde de capital e corpo da cidade e da região de Assis. Perfeito. Então, ela é uma operadora que tem registro na ANS para atuar em Assis, né? Para Assis, se você tiver algum problema com a operadora de saúde, você tem aonde reclamar, porque os donos da operadora são de Assis, capital nosso. Exato. E agora tivemos a faculdade que, graças a Deus, ficou dentro de uma fundação que também é nossa. Que podia ter um curso de medicina ligado a uma faculdade A, B ou C, que não é do povo. A nossa é fundação, está aqui dentro com os defeitos e com as qualidades, mas é nossa. Nós temos o poder de participar, de coisa. Então, acho que eu botaria esses três itens como talvez as coisas que eu vi que fizeram a grande diferença na medicina de Assis. Bom, o senhor de uma família de agropecuária, né, se eu não me engano, certo? Que é o negócio da família. Nenhum ancestral e nenhum da nova geração cursando medicina. Como é que o senhor virou médico no meio desse negócio aí? Eu acredito em algumas coisas que pouca gente acredita. Eu acho que existe uma coisa chamada destino e existe uma coisa chamada vocação. Isso é verdade, Marcos. Eu não tenho, como diria o meu amigo falecido, finado Paulo Rezende, nem ascendentes e nem descendentes. Eu não tenho nem um filho, nem um sobrinho médico, não tenho nem um irmão médico, não tenho nada. Minha família inteira, família numerosa por parte da minha mãe, é todo mundo ligado à agricultura. Perfeito. Tem, acho que uns 30 ou 40 agrônomos entre primos, primeiro e segundo grau, não sei quantos veterinários. Minha família também, médico, só eu. Entendi. Então, qualquer dor de barriga, o telefone que toca é sempre o meu. Mas isso também me dá uma vantagem, que eu posso ser meio sem educação, coisa que eles ficam meio na dependência, então eu fico meio na mão. Né? Medicina por amor, realmente. O senhor faz parte aí, né, dentro dessa história que nós falamos aí da Unimed, que vem com uma sucessão de administradores competentes, por isso que a Unimed é o que é hoje, certo? E também faz parte do grupo da terapia intensiva do Hospital Maternidade, né, que foi um investimento muito grande, hoje com uma UTI fantástica dentro do Hospital Maternidade. O motivo de eu ter vindo e ficado em Assis foi exatamente a terapia intensiva. Que quando inaugurou o hospital regional, na região não havia nenhum médico intensivista. Okay. É uma especialidade que poucas pessoas pegam e, para pasme, um dado estatístico, um médico, em média, trabalha 40 anos. Um médico trabalha em UTI, em média, 10 anos. Perfeito. Então, é uma profissão escassa. E aí, por conta de ter essa necessidade e abrir essa porta do hospital regional, que foi a primeira UTI da região, não tinha UTI em lugar nenhum. Primeira UTI credenciada da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que atendia todos os quesitos que a sociedade exigia, foi a UTI do Hospital Regional. Ligado a essa UTI, logo em sequência, acho que 96, 97, a gente, com um grupo que também trabalhava no regional, criamos em parceria lá com o Dr. Marcos, o falecido Dr. Zé Augusto, e o pessoal do conhecido Hospital Dr. Zezinho, com a Hospital Maternidade, a gente abriu uma UTI de particular e convênio dentro do Hospital Maternidade. Perfeito. Eu acho que, se eu não me engano, foi em 96. Foi uma coisa meio perto uma da outra. Perfeito. Então, eu diria que é a terapia intensiva que me fez ficar em Assis. E hoje a gente vê, hoje tem UTI na Santa Casa, acho que talvez até abra uma segunda UTI, tem a UTI do regional, que é a UTI do estado, e tem a UTI do Hospital Maternidade, e tem mercado para as três. Então, eu acho que a terapia intensiva em Assis evoluiu muito. Hoje deve ter no mínimo uns 10 médicos titulados em terapia intensiva em Assis, daí para mais. Bom, crescimento. E isso tudo aí também com profissionais altamente qualificados para esse tipo de atendimento, né? Porque para se trabalhar dentro de uma UTI, não importa se seja ali, desde a pessoa que faz a higienização, desde os enfermeiros e os profissionais, de maneira geral, são diferenciados. Eu falo, a UTI é uma coisa um pouco diferente, né? Porque tem que ter também, principalmente, uma questão de sensibilidade, né? Porque é um negócio... Eu falo que a porta da UTI não tem igreja que compete com a porta da UTI. UTI é complicado. Você não vai na UTI porque para fazer uma plástica, você vai lá porque você tem algum risco. Exato. Então é um negócio complicado. E exige mais que formação técnica, porque hoje eu falo quesito técnico,
com a tecnologia que nós temos hoje, os equipamentos que tem hoje, ficou mais fácil do que era 20 anos atrás. Essa dúvida não tem. É muito mais fácil fazer hoje do que fazia 10 anos atrás. Perfeito. Só que essa questão de lidar com coisas, isso aí, eu acho que é um negócio meio... Não é para qualquer um, tanto é que a vida é curta dos médicos do UTI. Eu acompanhei toda essa história da UTI, principalmente aí do Hospital e Maternidade, e eu lembro que quando foi construída a primeira UTI do Hospital e Maternidade, ela tinha janela. E o senhor, numa entrevista com o senhor, com o Dr. Silas, vocês comentaram a respeito de por que a janela naquele ambiente, para o paciente saber se é dia, se é noite, porque antigamente era tudo fechado, né? Não sabia o que estava acontecendo, né? O paciente tem uma referência também, né? Eu acho que a evolução, eu posso dizer que a terapia intensiva como especialidade, ela foi reconhecida, salvo engano, em 94, 95, era uma especialidade recente. Ok. Eu já estava aqui no estado de São Paulo quando a gente fez as titulações sobre a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, e na época começava-se a falar da humanização, porque havia uma coisa que a gente chamava tecnicamente como neurose pós-traumática de UTI. A pessoa saía da UTI e ficava com lembranças antigas muito ruins, pois isso era ruim, interferia na vida da pessoa depois, lembranças, coisas que graças a essas humanização de planta, melhora de planta, janela, som, TV, hoje você vai na UTI parece uma festa, 10, 12 TV, canal, tocando música, janela aberta, Perfeito. então, claro, as medicações também evoluíram muito, então hoje você vê que a maioria das pessoas que passam para a UTI entra na UTI, tem gente que fala assim, é melhor ficar internado na UTI do que no quarto. Eu também, olha, se preciso for fazer uma cirurgia, eu prefiro ir para a UTI do que ficar no quarto, né? Mais bem, 24 horas assistido, né? Esses dias eu estava comentando com um paciente que fala, o médico fica velho e os pacientes ficam amigos, né? Conhecidos, né? Você começa a conhecer até o cachorro do cara. Né? Exato. Eu falei, você vai ficar na UTI no seu pós-operatório porque você tem umas arritmias de repetição e no quarto é difícil de ver. E na UTI você fica ligado numa maquininha, que hoje nem... Até aquela moto de fio diminuiu, né? Exato. Uma maquininha que se seu coração bater 3 vezes diferente e apita na orelha nossa lá. Agora, doutor, quando foi repaginada a UTI, a coisa de 2 anos e meio, 3 anos, um pouquinho antes até do Covid, vocês pensaram muito bem no que colocar em termos de equipamento, né? Além de ser equipamentos modernos, inclusive as camas, né, já com balança que vai monitorando 24 horas por dia. O paciente começou a perder peso, a cama avisa também, né? Alguma coisa está errada aqui, né? Exatamente, o que eu falo, hoje ficou muito mais fácil para trabalhar. Não é só, o mundo evoluiu, né? Mas a terapia intensiva evoluiu muito. Hoje você tem, como você falou, balança a monitor, sensor de temperatura, de saturação de hemoglobina, oxigênio, né? Essas são as coisas que, se há 15 anos atrás alguém me falasse que ia ter isso, eu ia dizer que isso, a pessoa estava fora da realidade. Perfeito. E eu espero que venha mais coisas ainda. Espero que quando chegar a minha vez de ser cliente, tenha mais tecnologia que seja melhor do que hoje. Inclusive, também foi pensado lá dentro da UTI um ambiente, né, um leito para pacientes com doenças infecciosas, né, que foi muito bem utilizado também na época do Covid. Essa questão, eu falo assim, que se eu tivesse que falar uma coisa desses 34 anos de médico, que eu vivi e não acreditava que ia viver e que me marcou muito, foi o Covid Delta, que é o que passou em 2020. Então, a gente tem o padrão de UTI, 10 leitos, 1 ou 2 leitos de isolamento. Quando a gente construiu a UTI, inaugurou ela veio junto com a Covid. Foi questão 1 ou 2 meses antes, né? Isso. A gente estava com 2 leitos de isolamento. Para você ter ideia do que foi, a UTI inteira virou isolamento. Os 12 leitos virou isolamento. Graças a Deus, agora nos últimos 2 anos, tem o Covid, mas não tem mais internação. Eu acho que no ano de 2022 deve ter tido umas 4 ou 5 internações de Covid, acho que 1 ou 2 na UTI, salvo engano. Foram pouquíssimas. E a gente agora voltou no padrão normal, que usa isolamento. Então, fica os leitos que não têm problema de doenças contagiosas, os leitos de isolamento. Tem que ter, né? O isolamento é importante. Tem os hospitais grandes que focam nesse infecciosa, tem as UTIs inteiras de isolamento, tipo o Hospital do Servidor, que é o Milho Ribas, que tem acho que umas 2 ou 3 UTIs de doença infecciosa, que são UTIs próprias para isolamento. Perfeito.
Bom, e não só dentro dessa história toda que a gente vai comentando aí também, o Dr. Juarez também faz parte do pronto atendimento do Hospital Maternidade, né? Com o médico presente 24 horas, do qual o senhor também faz parte dessa história aí, né? Eu falo assim, que o meu plantão já virou quase um ambulatório, porque são muitos anos fazendo os mesmos horários, né? Exato. Então as meninas falam assim, é o plantão do Dr. Juarez, tem a clientela. Mas o pronto-socorro, hoje nós estamos com, acho que 22 ou 23 médicos no corpo clínico do pronto-socorro, que é plantão. E graças a Deus a gente conseguiu ter um pronto-socorro de boa qualidade. Porque o pronto-socorro, ao contrário do que o pessoal pensa, o pronto-socorro acaba sendo mais difícil que a própria UTI. Porque o pronto-socorro você não sabe o que você vai chegar lá. Você tá lá, do mesmo jeito que chega uma unha encravada, chega o cara com um acidentado, um infartado. Então, o pronto-socorro é uma coisa mais complicada. Graças a Deus, nesses últimos 25, 26 anos aí, o pronto-socorro nosso lá funciona. Perfeito. Funciona bem, não tem tanto movimento, porque é segmentado, né? Ok. O nosso grande movimento na Unimed, né? Porque hoje em dia a Unimed, acho que tem 80% do mercado da saúde privada, né? Não SUS. Uhum. E a gente consegue atender bem a demanda, não tem muita fila. Tive um pouco de problema na época do Covid. Sim, mas isso foi causa. no caso, e agora, como eu falo, agora assentou, voltou ao normal. Mas eu acho que o pronto-socorro do Hospital Maternidade é um dos poucos lugares que você vê médico de cabelo branco dando plantão. Bom, e é um local é lógico que trabalhar a gente precisa, e quem faz o que gosta, no caso do senhor, não sofre porque faz o que gosta, a medicina faz parte do DNA do senhor. Mas um hospital que oferece um centro de diagnóstico por imagens, tem um laboratório parceiro, né? Lá nós temos hoje raio-x, mamografia, tomografia, ressonância magnética, entre outros exames. Então facilita um pouco a vida do médico também, né? A estrutura de retaguarda do plantão, do pronto-socorro é importante, né? Você consegue fazer qualquer exame a qualquer horário. Então, isso ajuda muito. Perfeito. Foi sofrida para conseguir isso, porque, infelizmente, existe uma coisa chamada dinheiro, né? E tudo é muito caro. Para você manter uma tomografia 24 horas por dia no ar, manter uma ressonância, é coisa cara. E não é só o equipamento que é caro, você tem que ter gente capacitada. Não é qualquer técnico que faz o exame, não é qualquer médico que vê o exame. A tecnologia facilitou, porque hoje, por exemplo, você consegue, um exemplo da tomografia, você faz uma tomografia aqui e o médico pode estar lá em São Paulo, na China, na Índia, ele consegue no computador ver a mesma imagem que eu vejo aqui. Então, um radiologista à distância hoje, ele consegue dar um diagnóstico que a gente não conseguia isso há tempos atrás, por conta da facilidade da internet e da locomoção. Então, eu acho que, como tudo, evoluiu muito, ficou muito, eu digo, não tenho dúvida, ficou muito mais fácil de trabalhar. Está muito mais fácil do que era 10, 15 anos atrás. Perfeito. E nesse meio todo do consultório também. Consultório, eu falo assim, tem que dedicar um pouco do consultório. Hoje de manhã nós estávamos brincando com o paciente meu lá, que as meninas acharam a ficha, que o primeiro atendimento dele era julho de 91. Eu falei, isso aí deve estar errado, não faz tanto tempo assim. E o pessoal mais antigo da cidade lembra do Dr. Irapuã, quando ele construiu a clínica. Aí tinha só a cristalina do Caetano lá. Isso. E era um corguinho, né? Exato, o córrego do Jacu, né? É o corguinho. Hoje está cheio de clínica, hospital. Aquela região toda popular, povoada, né? Os visionários, Mauro Jurado, que nunca mais vi, não sei se ainda é vivo, foi embora. Transformaram o Otto Ribeiro praticamente na Rua dos Médicos, na Avenida dos Médicos. Exatamente, né? Teve essa característica. Agora, no meio de tudo isso aí, o senhor tem uma paixão que é a sanfona, né? Como é que acha tempo para isso? Para coisas que a gente gosta, eu sempre arrumo tempo. Eu falo assim, a falta de tempo é uma coisa que a gente não pode falar, porque todos nós temos 24 horas por dia. Aí você tem que dar suas prioridades. Então, tem algumas prioridades que eu não abro mão. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de dormir muito cedo e acordar muito cedo. O que seria isso? Antes das 9 na cama, antes das 5 em pé. Perfeito. Então, eu não abro mão da minha caminhadinha. Fui o ortopedista, me proibiu, não vou falar o nome dele, porque de vez em quando eu desobedeço de correr, porque eu sou muito gordo para correr.
Mas de manhã a minha caminhadinha é sagrada, então essa hora de manhã é sagrada. É. E eu me programo no mínimo para uns 15, 20 minutos diário de estudar o acordeon, que é realmente uma paixão, é uma coisa Não é que eu tocar, gosto. é estudar E realmente. estudar, tocar, toca a qualquer hora, tocar é fácil. Uhum. Tocar é fácil, tocar é divertido, mas se você não estuda, você não evolui. Então, eu nos últimos 3 ou 4 anos, eu sempre, faz uns 10, 15 anos, pegava uma aula aqui, uma aula lá, e depois do Covid o mundo mudou. Então, quando começou o Covid, a gente começou a fazer treinamento de UTI à distância, e eu falei, por que não pode ter um treinamento de acordeon à distância? Eu entrei num curso de acordeon na época de 2020, eu acho, começo de 2020, final de 2019. E aí tem que estudar todo dia um pouquinho. Mas senti a diferença, acho que eu evoluí. Evoluiu. Agora, o bom é que nunca aprende. Não aprende. Não aprende. Então tem um amigo meu que, vou falar o nome dele, que é amigo do Claudemir Levato, que eu tenho admiração pelo músico que é, pelo acordeonista que é, um cara genial, que aprendeu as coisas meio sozinho, mas que é um dom meio divino. Ele fala uma coisa, o bom do acordeão é que sempre vai ter gente que toca mais e gente que toca menos que a gente. Entendi. Sempre dá para evoluir. Dá para evoluir. Agora, conversando com um amigo que a gente tem em comum, que é o Zé Renato, que acho que é o seu maior fã e o cara que divulga o senhor, também fala sempre da paixão pelo churrasco, né? Essa é a coisa de gaúcho. Eu falo, o gaúcho, o churrasco, não sabe que tá que nem a galinha ovo, né? Quem veio primeiro. O churrasco, hoje eu estava comentando com o pessoal, no churrasco, isso aqui, o churrasco é a saúde. O ser humano começou a desenvolver quando começou a comer carne, né? Exatamente. E eu falo que a gente não pode pegar uma coisa isolada. O churrasco é um conjunto de coisas. E o churrasco é mais que é uma arte, né? Exatamente. O Zé Renato evoluiu nessa arte, né? Transformou a arte numa profissão, hoje é profissional. Exato, parou tudo que fazia para viver disso. Hoje ele é profissional da área, então tem que respeitar. Mas como bom gaúcho, eu ainda acho que eu sou churrasqueiro melhor que ele, viu? Fica a dica aí, Zé Renato, fica a dica para você, tá vendo? Podemos um dia até fazer um desafio aí, né? O desafio do chefe, para ver. Você acha que o gaúcho vai achar que o paulista assa carne melhor que ele? Capaz. Nunca na vida. Nem com o VAR. Agora, doutor, a gente percebe assim, né? O senhor leva a vida de uma maneira bem bacana, né? Família, profissão, certo? Que é uma coisa que o senhor gosta. O que o senhor gosta, que é a parte aí da sanfona, e também uma vida regrada, né? Deitar cedo, levantar cedo, fazer a sua caminhada e tal. E hoje, infelizmente, a vida não nos permite, ou nós não nos permitimos, que é o meu caso. Eu não me permito, muitas vezes, fazer algumas coisas que deveria, certo? Mas eu acho que a gente precisa repensar, às vezes, os nossos conceitos. Olha, há anos atrás eu tive a felicidade de assistir uma palestra do então centenário da coisa, o Cooper, que fez o teste de Cooper, né, o americano. Okay. E ele falou uma frase muito interessante, que ele fala, quem não tirar o tempo para fazer atividade física, que tira o tempo para ficar doente. Achei interessante. E há uns 3 ou 4 anos atrás, antes da epidemia da Covid, nós tivemos um encontro de médicos de medicina da terceira idade, naquele hotel perto do Hopi Hari, não sei o nome, Itupeva, né? Por frente do Hopi Hari. E aí tinham várias personalidades, gente de fora, e teve uma frase muito feliz de acho que se não me engano era um indiano, que ele falou que estilo de vida e atividade física nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Então eu diria isso aí, eu acho que você tem que se organizar no tempo. Prioridades são prioridades, cada um tem que ver, mas às vezes um bom gosto é melhor que um tostão no bolso, como diz o ditado. Perfeito. Não esquentar muito a cabeça para não derreter o pescoço. Problemas a gente vai ter todo dia. E eu sou uma pessoa que acredito muito sou uma pessoa, apesar de o povo não achar, eu sou uma pessoa bastante religioso, e eu acho que eu peço sempre, não é para me livrar dos problemas, porque isso não vai ter como. Você não pode pedir para Deus me livre dos problemas, o problema faz parte da vida, que me dê força para enfrentar os problemas. E discernimento, né? Força, pronto. Então você vem pela frente que tem a força para suportá-los.
Não esquentar muito a cabeça, não vai resolver, você não vai conseguir mudar tudo. O senhor, durante o nosso bate-papo aí, falou da FEMA, né, que tem hoje aí a universidade, o curso de medicina, né? O senhor vê realmente uma diferença, né, nesse momento aí da saúde na cidade de Assis? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Eu acho que claro que, como eu falo, como na vida a gente vai ter os problemas, a faculdade de medicina vai ter os problemas dela, como todas as faculdades tiveram, mas eu acho que ela tem um potencial muito grande, a região tem um potencial bom, e eu acho que o curso, isso já é uma realidade, o curso projetou não só a medicina, projetou a cidade de Assis para o cenário, em Perfeito. todos os aspectos. Eu acho que foi um pulo, um pulo para a cidade, não só para a medicina, para a cidade como um todo. Perfeito. Doutor Juarez, eu lembro que o senhor escreveu para uma revista de saúde e tal, onde foi um dos artigos mais lidos falando justamente sobre a terapia intensiva. Vamos relembrar um pouquinho disso aí e qual foi o tema que o senhor abordou? É uma coisa interessante, falo que não tem muito a ver com a saúde em si. É que a terapia intensiva é uma coisa bastante cara. Aliás, eu acho que uma das poucas áreas em que a tecnologia encarece é na área da saúde, que você consegue manter a pessoa viva por mais tempo Ok. e a pessoa doente por mais tempo, e a pessoa doente toma bastante remédio e usa bastante tecnologia. Então, na época, eu escrevi era o impacto econômico e financeiro da terapia intensiva nos países em desenvolvimento. Porque eu vejo a UTI como uma coisa complicada. Hoje, com os equipamentos, que é a coisa que a gente tem, você mantém a pessoa, às vezes, por muito e muito tempo. Então, isso é uma coisa que realmente me preocupa muito. É uma coisa que... É um assunto que eu gosto, que eu sei que você tocou no assunto, eu gosto desse assunto, porque está na hora de o mundo, e principalmente nós, que somos um país em desenvolvimento, repensar até que ponto se deve investir tanta tecnologia e tanto recurso para manter uma pessoa que talvez vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Eu digo às vezes, você gastar muito para prolongar um sofrimento. Porque uma coisa básica que a gente tem dificuldade de aceitar é que a vida é finita. Isso é uma verdade incontestável. Ninguém ficou para semente. Não. Até quando nós vamos? Até quando vale a pena? O Brasil hoje está envelhecendo. Eu lembro que quando eu fazia residência de UTI, quando chegavam 60 anos, já era o cara velho. Hoje você chega na UTI e nos hospitais, você vê 90, 95, 100, 98, 70 já é moleque. 60, então nem se fala, é garoto. E isso tem um impacto muito grande. Eu tive a experiência de ter ficado na Unimed, que é a operadora de saúde. O custo assistencial da saúde, tanto particular quanto do SUS, é um negócio que cresce astronomicamente, é exponencial. E isso é uma coisa que ninguém discute. Então, eu acho que está na hora de discutir mais nível local, mais que isso, nacional e internacional. Até onde a gente deve ir. Porque quando tem interesse econômico financeiro misturado, a coisa é complicada. Perfeito. A indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, elas têm interesse em que a empresa delas vá para frente. Você pega um diretor de uma multinacional, um diretor de uma empresa farmacêutica, um diretor de uma empresa de equipamento médico, a meta dele não é que a gente viva melhor, que a gente viva mais. A meta dele é que as ações da empresa dele cresçam. Exatamente. É um negócio. Essa dúvida é um negócio. Então, eu acho que aí tem um campo meio nebuloso entre a questão econômica e a questão ética, que tem que alguém começar a levantar e botar o dedo nessa ferida. E nós não estamos aguentando. O Brasil não aguenta a sustentar a saúde há muito tempo. E não é falar mal, né? Não é, o SUS não aguenta. Eu falo que a operadora de saúde, uma vez quando a doutora Marta era diretora da INS, eu falei para ela uma coisa, ela ficou pensativa. É um lugar que quem trabalha está descontente porque acha que ganha pouco. Exato. Quem paga, paga muito, acha que é muito caro. E quem organiza, quem administra, no caso da agência,
acha ruim porque o atendimento não é aquilo que esperava. Então, o lugar que está todo mundo descontente, esse lugar que está todo mundo descontente não pode ir longe. Exatamente. Então, aí, é um ponto, é um campo nebuloso, é um campo que a gente vai ter que mexer nisso. Até onde vale a pena, até onde vamos. Exato. É uma coisa, eu não sei, mas eu sei que tem que mexer nisso. Agora, doutora, a medicina é uma coisa fantástica, né? A gente tem a esperança de reter o nosso ente querido, a nossa saúde restabelecida, certo? Nem sempre é assim, porque existem limitações, e como o senhor mesmo disse, ninguém fica para semente, né? Nosso tempo A vida se encerra. Agora, como administrar isso numa cidade pequena, onde você conhece praticamente todo mundo e de repente chega um amigo, chega um parente, como conseguir deixar o profissionalismo de lado na hora de ir embora para casa, né? Sabendo que chegou ali uma pessoa que até pouco tempo estava, sei lá, no nosso caso, jogando bocha, jogando tênis, ou conversando aí, de repente você encontra uma situação que não vai evoluir para um lado legal, né? Eu tenho uma comigo que fala que todo mundo morre cedo. Quem mora com 10 anos morre cedo, quem mora com 50 morre cedo, quem mora com 98 morre cedo. Entendi. Nós sempre precisamos morrer antes da hora, porque faz parte da natureza humana esse descontentamento. A gente sempre quer viver um pouco a mais. Mas eu acho que a discussão que a gente tem que ter, o amadurecimento que a gente tem que ter, parte da gente mesmo. Eu acho que nós, como usuário de saúde, como pessoa, nós que temos que deixar claro até onde a gente quer ir. Entendi. Então, até onde eu quero ficar vivo para ficar em cima de uma cama com uma sonda de alimentação porque eu não consigo engolir, cego porque eu não consigo enxergar, surdo porque eu não consigo ouvir, com dores, coisa. Será que isso eu quero? Então, acho que essas coisas que a gente tem que discutir. Isso é pouco discutido. Entendi. Isso é pouco falado. É uma questão mais que filosófica, mas é uma questão que tem que ser discutida. Eu gosto sempre de citar o exemplo do Papa, acho que, se não me engano, foi o João Paulo, que morreu em casa, né? Não quis ir para o hospital. Exato. A própria Rainha Elizabeth, Também. que deu um celeuma, porque botaram no atestado de óbito causa-morte senilidade. Exatamente, serenidade. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina mandou que a gente não pode, nós médicos, preencher como causa-morte senilidade. Porque tem que ter, mesmo uma pessoa senil, tem que ter uma causa-morte. Aí o cara pôr a parada cardíaca. Pronto, acabou. Todo mundo que morre, o coração para de bater. De Então eu falo que tem umas discussões que o campo da filosofia, o campo da teologia, o campo da medicina fica uma terra de ninguém, só que isso aí tem um custo. Então, por que eu gosto de falar nisso? Será que é justo a gente investir um capital financeiro enorme para prolongar a vida de uma pessoa que está se despedindo, que tem uma perspectiva muito ruim, em detrimento de deixar, como a gente está vendo na televisão, morrer 70 mil pessoas por ano de malária, guri de 10 anos, não é só os indígenas que morrem de malária, não. Morrer de bicho de pé, a Tungias, que apareceu lá, que era bicho de pé. Será que não está na hora de a gente repensar esse recurso? Entendi. Alguém tem que mexer nesse desespero. Entendi. Realmente eu acho que a medicina, até tem um sobrinho que está fazendo agora especialização na área de neuro, e a gente conversa isso, né, cara? Na minha família também, bom, agora temos 2 primos médicos, uma prima e um sobrinho. Realmente é muito louco isso, né? Que chegar uma hora de você ter que deixar o profissionalismo e o pessoal andar separado, né? É duro descolar isso, né? Eu acho, aí é que eu acho que nesse campo aí, talvez é uma questão que a gente tenha que discutir mais que religiosa, talvez cultural. Até onde a gente vai. E falando no mercado, o mercado, eu tenho uma outra preocupação com o mercado. Aonde vão trabalhar os 30 mil médicos que se formam por ano no Brasil? Perfeito. Falei antes, né, que o médico, em média, trabalha 40 anos. Exato. Eu, com mais 6 anos, já estou na média. Já tá Bom, isso sem contar 10, 12 anos de estudo, né? Antes de então, realmente... se cada um trabalha em média 40 anos e forma 30 mil médicos por ano, não é muito difícil fazer essa conta.
Não é fácil, exatamente. Aonde vai ter mercado para toda essa gente? Ali, junto com o senhor, no grupo de terapia intensiva, quem está junto? Doutor Silas, doutor Luiz Marcelo? Nós somos, do grupo que trabalha lá, acho que são 23 médicos, mas dos fundadores mesmo lá da época que nasceu em 96, ainda continua eu, o Silas e o Luiz Marcelo. Ok. Aí depois já um pouquinho mais para frente entrou o Zé Ângelo, a Elisa, a Débora, que também é mais nova, que é o pessoal mais antigo, mas da velha guarda mesmo, que começou lá em 95, é o Luiz Marcelo e o Silas. Perfeito. Perdemos um, que começou com a gente desde o começo, que era outro médico também que tinha o título de UTI, fez UTI junto comigo, o japonês, o Edson Tano, que morreu de Covid, né? É um pouquinho a coisa mais velha do que eu, era intensivista de formação, que era do grupo original. Perfeito. O senhor falou, né, do Covid, foi uma coisa muito louca também, não para a humanidade de maneira geral, mas acho para a classe médica, então nem vamos falar isso, né? Olha, foi um negócio que não dá para definir, porque você estava lidando com uma coisa totalmente desconhecida. Hoje em dia já se tem algumas verdades, algumas coisas sobre o Covid, mas é uma coisa totalmente desconhecida, veio do nada. Eu não acredito em teoria da conspiração, a natureza produziu esse vírus, como produziu o vírus da gripe espanhola, como vai produzir outros vírus, até mesmo com toda a tristeza, a época, eu corre, eu falava, gente, nós temos que morrer de alguma coisa. A natureza está acima da gente, nós temos que aceitar. Esse vírus veio, foi uma coisa bastante grave. Das coisas que eu vivi, com certeza foi a pior. Esse vírus Delta, que circulou em 2020. Com certeza, outros vírus virão no futuro. Eu espero que não venha um outro vírus que nem a gripe espanhola, porque para você ter ideia, o Covid perto da gripe espanhola não é nada. A gripe espanhola exterminou 1/3 da população mundial. Seria que nem hoje morrer 2 bilhões de pessoas. Que na época não tinha internet, né, para ter toda essa movimentação que aconteceu agora, né? E agora também tem outra questão, mas está morrendo muita gente, está morrendo gente nova, está morrendo isso, está morrendo aquilo. Não está morrendo acima da média. Nós estamos morrendo na média. Se não está fora da média, tá. O que acontece é que hoje a comunicação está mais rápida. Eu também, né? Tudo que acontece fica sabendo. Sem falar em política também, de repente essa pandemia foi mais política do que doença também. Eu lembro que na época que eu era criança, os gaúchos estavam saindo para plantar soja no Mato Grosso, no Paraná. Para a gente ter notícia de um tio, de uma tia, tinha que escrever uma carta e esperar uns 2 meses para receber a volta. Que coisa. Hoje eu pego o celular aqui, na mesma hora o cara está me vendo lá. Então, as notícias correm mais rápido, às vezes dá essa sensação de que se está morrendo mais, não sei o quê. Acho que não. Acho que nós não mudamos muito estatisticamente do que era 20, 30 anos atrás. Só que a informação chega antes. Como é que ficava a cabeça, né? Eu estou dentro do hospital, um ambiente altamente contaminado, vou para minha casa, meus filhos, minha esposa, minha família está lá. Como não levar isso para casa e tal? Acho que foi uma operação de guerra isso, hein? Olha, eu acho, o termo que se usou é correto. Quando começou a aparecer os primeiros casos, foi uma primeira morte confirmada aqui em Assis, foi o que eu falei, nós estamos na guerra. Soldado que tem medo de levar tiro, não fica na guerra. O que vai ser, eu não sei. A única coisa que eu ainda comentei na época que a gente estava tentando arrumar gente, porque era difícil para arrumar gente, que teve muito médico, saiu, né, ficou com medo que ia morrer. Eu tinha uma certeza absoluta que, falei, você para se isolar desse vírus é só se mudar para Marte, porque na Lua o sujeito dele está lá também. Onde vai o ser humano, ele vai junto. Não tem como isolar um vírus, não existe. Perfeito. Tanto é que a questão do isolamento, de fechar isso e aquilo, não funcionou. Talvez você consiga fazer com que o vírus se propague de uma maneira mais lenta. Em vez de você ter uma cidade que fique doente em 6 meses, fica doente em 2 anos, mas que todos nós tivemos ou não tivemos, mas enfrentamos o vírus, todos tivemos. Contato com o vírus, não teve um que não teve. E vírus é assim mesmo, e vai ser, e vai continuar, e vai ter outros. A coisa era tão louca que você não tinha tempo para pensar. Exatamente. Não tinha tempo para pensar. Você tinha que fazer, sem saber certo o que tinha que fazer, o excesso de informação, as informações truncadas, a politização e aquilo que nós estávamos comentando antes, a pressão financeira.
que teve uma pressão financeira maluca. Teve muita gente que ficou bilionária com o Covid. Exatamente. Então a pressão financeira. E normalmente quem detém o poder financeiro está na crista da onda. Os grandes grupos financeiros do mundo estavam ganhando dinheiro com o Covid, não estavam perdendo. Que coisa é essa? Então a pressão financeira, a desinformação. Então você ia para... Eu não trabalhava à noite, mas eu ia todo dia cedo, a gente só fazia isso, não fazia outra coisa. Covid, entuba, morre, atestado de óbito, entrega para a família, tem outro. E foi uma coisa muito triste. Uma coisa muito triste. Até a dengue se recolheu, né? Ninguém morreu foi de uma dengue, coisa né? muito triste. Foi maluco. Teve famílias que foram dizimadas. Exato. Teve família que morreu, teve família que sobrou um. Eu tive uma família de paciente meu que 5 irmãos, morreu 5. Então a coisa foi muito... Volta naquela teoria que eu falei antes. Você acorda amanhã cedo e pede para dar força para aguentar, porque o problema está aí, não tem como fugir dele. Não tem. Não adianta. E aí a natureza, não sei se as vacinas colaboraram, eu tenho realmente essa dúvida, mas eu acho que a natureza foi soberana, o vírus modificou para uma forma extremamente leve. Então, se vê hoje, a gente continua tendo casos de Covid todo dia, mas são casos extremamente leves. Acho que é um conjunto de coisas, né? Nós ficamos resistentes para a própria natureza, que é como acontece com o vírus da gripe. Hoje, morre de gripe? Morre, mas não morre aquela quantidade que morreu em 1918. Então, a gente ficou resistente, teve as vacinas que colaboraram, com certeza, e vamos esperar o próximo vírus. Só que eu estou achando que, na minha carreira de médico, o próximo vírus grave eu não vou estar aqui. Amém. Vai ser para a próxima geração. Que demora aí mais 2000 anos para acontecer isso. Doutor, para a gente encerrar a nossa matéria, uma dica aí para quem quer envelhecer com saúde, quem quer viver bem, como manter a serenidade e também aí ter uma velhice aí com qualidade de vida. Olha, eu acho que eu vou usar a frase desse Congresso Mundial do Envelhecimento, que é... Eu só mudaria um pouquinho, que lá ele falava da prática desportiva. Eu falo assim, estilo de vida nunca é tarde para mudar. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Eu acho que eu deixaria essa frase, porque não é só atividade física, é estilo de vida. Estilo de vida é uma coisa meio complicada de definir, mas eu acho que você tem que procurar ter bons amigos, um churrasquinho, uma cerveja de vez em quando. Aí. Tem alguma coisa que você gosta de fazer que você não tem obrigação? Eu falo que o hobby, cada um tem o seu. Eu tenho um amigo meu que é pintor, ele pinta quadro. Ele falou que vai fazer uma pintura do meu retrato. Eu falei que se eu ficar feio, eu bato ele. Você faz o quadro que eu fico bonito. Ele falou que não tem jeito. Milagre não está fazendo ainda. Ele já é idoso e ele todo dia ele pinta, ele estuda, ele gosta de estudar pintura. Então, eu acho que você ter alguma coisa para aliviar, coisa boa, porque... E pedir força a Deus para se enfrentar os problemas que eles vão vir, não tem jeito. Perfeito. Isso aí, vamos ver, essa certeza eu tenho. Problema grande ou pequeno, a gente vai ter. E a gente saiba enfrentá-los. Doutor, agradecer o senhor aí, sempre prazer conversar com o senhor, seja como paciente no consultório, ou seja como amigo, batendo papo aí, também aqui no nosso podcast, certo? Obrigado por achar um tempinho para vir aqui bater um papo, trocar um pouquinho de conhecimento, falar da saúde de Assis. Né, saber que nós temos aí hoje um hospital com um grupo de terapia intensiva altamente comprometido com a estrutura do hospital e principalmente com os pacientes. Eu acho que eu que agradeço, né, porque o programa seu, a gente consegue divulgar, botar algumas coisas que a gente no dia a dia não consegue passar para tantas pessoas. E como eu falo, as estruturas de atendimento evoluíram, são caras, mas fazer o quê? A gente evoluíram. A cidade de Assis, eu acho que evoluiu muito. Hoje nós temos estruturas de atendimento muito bom. Tem a faculdade que vai, com o passar do tempo, acredito eu que vai... Não vão me desmentir, eu não faço parte diretamente na faculdade, só indiretamente, mas eu acho que não vão me decepcionar. Eu acho que vai ser um up na cidade, mas que cada um de nós procura se cuidar. Que a gente está aqui para ajudar. Eu falo assim, o médico é mais um administrador de saúde, mas quem tem que enfrentar é o próprio paciente. E eu fico grato pelo seu programa aqui, que acho que tem um bom alcance. É uma oportunidade. Obrigado. É isso aí. Olha, e para você que está assistindo o nosso programa aí, quem é que você gostaria que a gente trouxesse aqui para bater um papo? O que é que você quer saber, certo? Quem é que você quer
ter mais informações a respeito do que está acontecendo na nossa cidade, fica a dica para você aí. É só seguir a gente aí nas nossas redes sociais, mande aí o seu recado, fale comigo, tá aí o meu telefone também, e com certeza traremos aí as pessoas que vão fazer a diferença dentro da nossa comunidade e levando também informação. Mais uma vez, doutor Juarez, obrigado. Nós vamos indo aí para o final do nosso Pode Crer e com certeza você estará junto com a gente acompanhando o que vem por aí também. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.